Seja bem-vindo ao Reconecta Corpo, Mente e Coração. Aqui nós discutiremos como você pode ter um emagrecimento comendo de tudo. Eu sou a Mariana, sou nutricionista e hoje nós falaremos o que acontece se eu estiver com fome e não comer. O que o corpo faz quando nós estamos com fome e não nos alimentamos? Esse é o assunto de hoje. Seja bem-vindo, vou aguardando um pouquinho. Quem estiver chegando, boa noite. Boa noite para vocês. Sejam bem-vindos. Bora aqui já iniciar, tá? Nossa live de hoje. O que significa estar com fome e deixar de comer? Bom, é muito comum quando, as pessoas pensam em emagrecer ou perda de peso, o que elas fazem, Qual é o primeiro pensamento? É que estão comendo demais, E acabam acreditando que passar fome vai ajudar no emagrecimento. Então, frases como é só fechar a boca que emagrece, tem que passar fome para emagrecer. Esses tipos de frase remetem a essas crenças que a gente tem a respeito do emagrecimento, que passar fome é o único jeito ou a melhor maneira para se emagrecer. Só que isso não é verdade. Esse pensamento ou essa forma de emagrecer, ela não é a mais saudável, ela não é a mais adequada. E ela não ajuda a gente, de fato, a ter um emagrecimento de maneira saudável, um emagrecimento que seja duradouro. Porque se a gente pensar apenas em emagrecer, se a gente diminuir as calorias e até ficar com fome em alguns períodos, a gente acaba até conseguindo perder peso. Só que essa perda de peso, ela não vai ser saudável, por alguns fatores que eu vou estar explicando aqui pra você, tá? Então, vamos ficando atento aqui à nossa live, que já tá iniciando aqui, pra gente, poder aprender mais sobre essa questão. Se você pensa que pra emagrecer, que você tem que passar fome, tem que fechar a boca, se tudo isso aí você tá pensando, fica aqui comigo que a gente tem muita coisa pra aprender. Então, algumas pessoas acreditam, e aí, dentro desse pensamento, surgiram alguns, modismos ou formas, digamos assim, de se alimentar e que não nos remete a uma boa alimentação. Então é comum a gente ver as pessoas restringindo muito o que vai comer, então fazem dietas restritivas, onde não pode comer determinados tipos de alimento, ficam com fome, ficam horas sem comer para poder emagrecer. E isso acaba gerando uma tortura. Para quem sofre de ansiedade, aí na alimentação acaba desencadeando uma ansiedade. Então, os riscos que a gente tem ao passar fome, ao deixar de comer para emagrecer, são muito maior à nossa saúde, causam muito mais danos à nossa saúde do que se a gente aprender a ter um equilíbrio na nossa alimentação. Então, algumas pessoas, elas utilizam de métodos, para conseguir emagrecer. E aí a gente tem vários, métodos que as pessoas acabam acreditando que vão funcionar, que vão ser ali, que vão ajudar, a emagrecer. E acreditam até que isso pode ser um estilo de vida. E o que a gente vê é justamente o contrário. Então, quanto mais o número, de pessoas que fazem essas dietas restritivas, usam desses métodos para emagrecer, no objetivo de emagrecer, no objetivo, digamos assim, apenas estético, isso acaba gerando um transtorno maior à sua saúde, a sua alimentação, a forma como ela lida com a comida acaba gerando aí um transtorno. Então, as pessoas, elas confundem estar com fome e aí o que não comer em benefício para o emagrecimento, não comer. Às vezes a gente acredita que a gente, tem que passar fome, mas e que se passar fome e não comer pro benefício do emagrecimento, isso vai ser benéfico. Só que, como eu disse aqui, isso não é benéfico ao emagrecimento, pelo contrário. Então, quando a gente
começa a se restringir. Tem gente que pula as refeições. Por exemplo, tem pessoas que me falam assim: ah, Mari, eu parei de jantar. Parei de jantar e eu acredito que agora eu vou conseguir emagrecer ou até estar conseguindo perder peso, tá? Eu não tiro aqui a questão de que a pessoa vai conseguir emagrecer. Só que eu quero que você reflita comigo se esse emagrecimento ele vai ser saudável, ele vai ser duradouro, se você vai conseguir pelo resto da sua vida retirar a janta, por exemplo, se você vai conseguir ficar sem tomar café. Pode até ser que devido ao esforço, devido à sua força de vontade, você consiga por um período. Só que isso vai ser por um período, isso não vai ser aí duradouro. Quando a gente acaba, negligenciando este sinal da fome, primeiro vamos analisar o que é a fome. A gente sente vontade de comer e a gente não sabe de onde vem essa vontade. Digamos assim que é um instinto, do ser humano. A fome, ela vem de uma necessidade fisiológica do nosso corpo. É como se a gente tem esse sinal do nosso corpo e a gente não sabe de onde ele vem. Quando a gente começa a exercer, por exemplo, a alimentação intuitiva, que vem dessa questão da gente honrar a fome, que nos ensina a honrar a fome, a gente acaba aprendendo que a fome é uma necessidade fisiológica. E quando a gente aprende a honrar essa fome, a comer quando estamos com fome, isso traz uma paz para nossa alimentação. Então a alimentação intuitiva, ela não vem de simplesmente um sinal, maior, algo assim. É simplesmente uma conexão com o nosso corpo, de entender quando nós estamos com fome, com essa fome fisiológica. Quando nós sentimos necessidade de ir ao banheiro, nós não vamos. E nós não sabemos, da onde surge essa vontade de ir ao banheiro. Nós deu a vontade, a gente vai e obedece. Se a gente não obedecer, a gente acaba fazendo ali as nossas necessidades. Se a gente segurar por muito tempo, isso pode gerar mais problemas, ou até a gente não conseguir, segurar as nossas necessidades. Então, a fome, ela vem dessa necessidade fisiológica também. Assim como a gente tem a necessidade de ir ao banheiro, a gente tem a necessidade de comer. E quando a gente passa a negligenciar essa vontade, acaba gerando os transtornos na nossa alimentação e que muitas das vezes a gente não tem como transtorno. A gente acaba se culpando, mas por um erro, por um erro de uma consequência, um erro que é uma consequência de algo que a gente veio fazendo errado. Então, se a gente fica por exemplo, muito tempo sem ir ao banheiro fazer xixi, na hora de fazer xixi, futuramente a gente vai ter uma infecção urinária, A urina ali muito tempo na nossa bexiga pode gerar ali o surgimento de bactérias, e tudo isso vai gerar ali uma infecção urinária. Na fome, quando a gente sente fome e não come, surgem problemas também, tanto no nosso metabolismo quanto no nosso psicológico, porque o nosso cérebro ele está emitindo um sinal pra gente, que é o quê? Da fome. E a gente acaba não obedecendo. Quando a gente não obedece a esse sinal, o que o cérebro entende? Que nós estamos passando por um momento de privação, de uma maneira bem leiga, assim, de uma maneira bem simples, digamos assim, para que você entenda como que o seu cérebro funciona. É lógico que existe aí, dentro desse meio, hormônios, vias metabólicas que o nosso corpo faz para conseguir fazer com que a gente acabe sobrevivendo nesse meio onde nós estamos ficando sem comer. E então assim, o cérebro entende que a gente está passando por uma necessidade, que nós não estamos encontrando comida. E aí o que ele faz? Ele vai nos emitir, sinais ou fazer mudanças no nosso metabolismo para que a gente consiga conservar o que a gente tem naquele momento, os nutrientes que a gente tem naquele momento. Então ele vai achar o nosso metabolismo e usar outras formas aí para que a gente consiga sobreviver. Porém, quando a gente se libera a comer, digamos assim, quando a gente encontra a comida, quando o cérebro entende, agora ela encontrou comida, agora ele encontrou comida, o que a gente vai fazer? A gente vai liberar sinais, para que ela coma bastante
o suficiente para que a gente consiga manter mais, fazer mais depósitos energéticos para que ela consiga sobreviver amanhã também. Então ele baixa o metabolismo, libera, né, hormônios para que a gente sinta mais vontade de comer ainda. E coíbe aí outros hormônios, por exemplo, da saciedade. E aí a gente acaba comendo muito mais do que a nossa necessidade e a gente acaba o metabolismo acaba ficando mais lento. E isso ao longo do tempo vai mudando, né, o nosso metabolismo, vai fazendo com que a gente passe a comer mais do que a gente comia antes. E aí algumas pessoas, né, no decorrer dos anos vão notando essa diferença no seu apetite, né, a diferença do apetite, e isso acaba gerando aí transtornos na nossa alimentação, onde a gente acaba comendo mais do que a gente realmente precisa. Então, quando a gente começa a aprender que honrar a fome é essencial para que a gente tenha uma boa alimentação, isso muda muito a nossa forma de se alimentar, né? Isso muda muito a maneira como a gente se alimenta, muda a maneira como a gente enxerga a nossa alimentação e como a gente se conecta com as nossas necessidades. Então, é uma necessidade fisiológica ter fome. Tem muitas pessoas que às vezes me falam: Mari, eu sinto muita fome. E pode ser que essa pessoa tenha uma necessidade diferente de outras. Nem todo mundo possui a mesma necessidade de comida igual. Então, algumas pessoas vão sentir mais fome devido a alguns fatores, outras pessoas vão sentir menos fome, outras pessoas em determinados horários vão ter mais fome. Então, há diferenças. E aí cabe a gente passar a se entender. E muito comum quando a gente pula refeições, principalmente durante o nosso dia, chega à noite, a gente acaba sentindo mais vontade de comer, porque nós passamos um dia de estresse, um dia sem perceber a nossa fome, negligenciando a nossa fome, e aí à noite a gente vai ter um apetite maior. E aí isso vai fazer com que o nosso metabolismo fique mais lento. A noite já né, o metabolismo já está mais lento por natureza, então a gente não vai utilizar aquelas calorias que a gente está consumindo a mais. Então o intuito do corpo vai ser realmente guardar aquela energia, não vai ter por que usar. Porque a gente se alimenta para que o nosso corpo use essa energia para que a gente se mantenha vivo. Esse é o nosso intuito da nossa alimentação, fora outras questões também, tá? Não tô falando que a gente vai comer só para viver. Existem outras questões. A alimentação, ela está envolvido outros fatores também, como o prazer. Tem que estar envolvido o prazer de se alimentar. Se a gente faz uma dieta restritiva ou tem uma alimentação onde a gente não está encontrando o prazer nessa alimentação, essa alimentação não está sendo saudável, né, gente? Não adianta você me falar: eu tenho uma alimentação saudável, super saudável, mas você tá feliz com essa alimentação? Essa alimentação te promove prazer? Não adianta você comer saladas, verduras, e quando você vê aquele chocolatezinho, você fica: eu quero comer o chocolate, mas eu não posso porque eu tô, né, cuidando da minha alimentação. E você não sente prazer, você não tem prazer. E o prazer tá também, né, em ter uma alimentação equilibrada. E esse equilíbrio, ele não vem da gente comer as coisas que a gente não gosta. Vem da gente comer as coisas que a gente gosta com equilíbrio, com adequação na nossa alimentação também. Então, é muito importante que a gente aprenda que se a gente tá tendo uma alimentação onde a gente não tá encontrando prazer, então tem algo errado aí. Tem algo de muito errado na sua alimentação e a gente precisa rever isso. Precisa rever estes fatores, fazer aí uma reconexão com a sua alimentação, onde você vai ter um bom relacionamento com a sua comida e ao mesmo tempo com o seu corpo. Então, quando a gente tem uma alimentação honrando a nossa fome, essa alimentação, essa forma de se alimentar vai ser muito mais tranquila. O que a gente observa é que não existe aqueles pensamentos excessivos em comida. Quando você passa a comer no horário que você sente fome, a sua mente descansa em relação à comida, em relação a você ficar o tempo todo pensando em comida, o tempo todo querendo comer.
que é muito comum em pessoas que fazem dietas, é muito comum em pessoas que estão preocupadas querendo emagrecer, porque o pensamento está constantemente no peso e na comida. Quando a gente passa a esperar este sinal da fome para poder comer, ter apetite para poder comer, isso muda muito a nossa forma de se relacionar com a comida e a nossa forma de relacionar com o nosso corpo. Então, quando paramos para obedecer este sinal, honrar este sinal, assim como a gente honra outros sinais fisiológicos, outras necessidades fisiológicas do nosso corpo, isso acaba sendo natural, porque a alimentação ela tem que ser algo natural, não apenas no alimento, na comida que você está comendo, mas também no ato de comer. O ato de comer ele tem que ser naturalizado. Não é essa coisa que a gente fica o tempo todo pensando em quantas calorias tem aquele alimento, o quanto que aquele alimento vai me engordar, o quanto que aquele alimento ele é saudável ou não é saudável para mim. Quando a gente passa a entender que existem contextos para cada alimento na nossa alimentação e a gente acaba colocando esses alimentos dentro do contexto, a nossa alimentação ela passa a ser muito mais saudável. Então, quando a gente deixa de comer, o nosso organismo ele tende a ficar sempre mais lento. Pensa que o seu cérebro ele quer que você sobreviva. É a busca do nosso cérebro, é a nossa sobrevivência. Então, a forma de você viver é através do alimento que você está comendo ou da gordura que está a gordura que está depositada ali no seu corpo. Quando você passa a deixar de comer, você está deixando um sinal, mandando um sinal para o seu cérebro que você está em perigo por não estar encontrando comida. E então o seu cérebro vai baixar o seu metabolismo. Ele vai deixar lento. Ficar sem comer deixa o nosso metabolismo lento. Tem algumas pessoas que falam assim, mas eu faço jejum intermitente, a minha mente funciona melhor, tudo funciona melhor. Gente, o que a gente precisa de entender é que jejum, ficar sem comer, muda a forma como a gente se alimenta. Por mais que agora, nesse momento, você esteja se sentindo mais tranquila, que muitas pessoas falam, isso com o tempo vai mudando a forma de se alimentar, porque você vai passar um período sem comer. Quando você for comer, você vai comer de maneira exagerada. E esse exagero pode gerar aí uma futura compulsão alimentar. Então, quando a gente aprende a comer em equilíbrio, honrando a nossa fome, qual é o sinal que você está trazendo para o seu corpo? De paz consigo mesmo. Você não está em guerra. Este é o sinal que você dá para o seu corpo quando você come no momento que você está com fome. Sinal de paz. A bandeirazinha branca ali, ó. Tô em paz comigo mesma. Tô fazendo aquilo que eu estou sentindo a necessidade, eu estou sentindo a vontade, eu estou sentindo realmente que eu estou com fome, eu estou com apetite nesse momento. Então eu vou comer nesse momento. Ou naqueles momentos em que vem aquelas fomes, né? A fome emocional, que é aquela fome que a gente não sabe de onde vem, a gente só sabe que a gente quer comer alguma coisinha assim. Essa fome, ela é uma fome que não vem da nossa necessidade fisiológica, ela vem de outro fator. E aí é importante a gente saber diferenciá-la. É importante a gente entender que essa fome, ela existe, né? Que algumas pessoas chamam, eu como por ansiedade, ou eu quero comer toda hora. Essa fome aí, ela tá relacionada ao nosso emocional, ou pode ser ao nosso comportamento alimentar. A gente está comendo sempre desapercebida, desligada da vida, desligados da vida, né? Na hora da comida você não dá total atenção para aquele momento, né? Você faz às vezes as suas refeições em frente à TV, mexendo no celular, e aí a distração não te dá a sensação de que você comeu, que você se alimentou. E aí pode vir também essa vontade de comer daí também. Pode ser de nutrientes que estejam faltando na sua alimentação, está consumindo menos fibras, e aí você dá uma regulada também na sua alimentação, coloca mais nutrientes ali.
Então, é um conjunto de fatores. Não é só o alimento que eu vou comer ou quantas horas eu vou deixar de comer. Existe um conjunto de fatores que, quando a gente aprende a adequar a nossa alimentação, a comida que a gente está pondo no prato e a forma como a gente enxerga a nossa alimentação, tem, né, a relação com a comida e a forma como a gente se relaciona com a gente, respeitando os nossos limites, respeitando as nossas necessidades, esse conjunto de fatores faz com que a gente tenha aí, né, uma vida mais saudável, um estilo de vida diferente, porque a alimentação está dentro de um contexto de estilo de vida. Não é simplesmente para ter um corpo bonitinho, não é para ter, né, para perder peso, para perder 10, 20 quilos. Não é sobre isso que nós estamos falando aqui, né? Não é sobre o emagrecimento. Não é sobre ter que emagrecer para ser saudável. Não é sobre isso. É sobre você ter um estilo de vida que seja em paz consigo mesmo, que te traga paz, que te traga tranquilidade de que você está fazendo o melhor por você, tendo uma alimentação que é o melhor para você naquele momento. Então, quando a gente acaba, né, deixando essas questões, né, ou pensando apenas em algum fator e deixando os outros, a gente está negligenciando na nossa alimentação. Então, algumas pessoas focam apenas na quantidade de calorias que elas vão comer para se alimentar. E aí, isso acaba, né, gerando mais preocupação com a alimentação, porque eu tenho que estar o tempo todo preocupado quantas calorias tem aquele alimento, qual alimento que eu posso comer que vai acelerar meu metabolismo, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Gente, nenhum alimento, ele vai acelerar seu metabolismo. Nenhum alimento ele vai te emagrecer. Nenhum alimento ele vai tirar a sua fome, coibir a sua fome ou até remédios. Pode até ser que funcione você tomar um remédio para tirar seu apetite, tomar um remédio, né, ter ali alimentos ou, né, digamos, remédios que vai tirar a sua fome. Pode ser que vai funcionar por um tempo, só que não vai te ensinar a lidar de fato com o problema. Que qual é o problema? Diz respeito às nossas necessidades fisiológicas. Então, sentiu fome, qual a melhor estratégia para fazer? Tô com fome? É comer. O que eu vou comer quando eu tô com fome? De preferência, comida. De preferência, coisas mais naturais que você faça na sua cozinha, Tem até um ditado que diz: desembale menos e descasque mais. Ditados da nutrição, né? Dentro da área da nutrição. Desembale menos e descasque mais. Se você começar a fazer isso, com certeza você vai ter uma alimentação mais saudável. Se você começar a respeitar, a honrar a sua fome, com certeza você vai ter aí uma alimentação muito mais saudável. Você vai ter um estilo de vida adequado, né? Um estilo de vida saudável. E será que assim eu consigo emagrecer? Se esse for o seu objetivo, o emagrecimento, você também consegue emagrecer. Só que o fato que a gente não pode estar simplesmente focado no emagrecimento. Não podemos estar sempre pensando no emagrecimento. Para a gente conseguir ter um estilo de vida saudável, o importante é a gente tirar o foco do emagrecimento. Por que eu tenho que tirar o foco do emagrecimento? Como assim? Porque quanto mais a gente se preocupa, né, com o emagrecimento, a gente não está bem com o nosso corpo, a gente quer emagrecer, a gente se condena por não estar conseguindo, né, alcançar os nossos objetivos, a gente coloca ali metas, e só que cada corpo funciona de uma forma. Cada corpo, cada metabolismo vai responder de uma maneira. Não quer dizer que todo mundo vai conseguir emagrecer 10 quilos em 3 meses, em 4 meses. Algumas pessoas podem demorar 1 ano para perder 10 quilos. Outras pessoas podem demorar 2. Tudo isso vai depender do seu corpo. E aí quando a gente começa a entrar, né, nessa paz com a nossa alimentação, estar em paz com o nosso corpo, todas as decisões que a gente toma em fazer
uma boa alimentação, todas essas decisões elas vão ser duradouras, elas não vão ser momentâneas. E aí, o fato de que, né, é muito fácil a gente desistir de ter uma alimentação saudável é porque a gente foca apenas no emagrecimento. O fato das pessoas desistirem de fazer atividade física é porque estão focadas apenas na perda de peso. Não na mudança de estilo de vida, não na mudança de encontrar prazer naquilo que ela está fazendo, né, em ter uma boa alimentação, não em prol do emagrecimento, mas em prol de um estilo de vida onde ela vai encontrar prazer naquilo que ela está fazendo. E isso vai mudar, né, a forma como você se olha, a forma como você se vê, a forma como você lida, né, com as suas necessidades, com a sua problemática, né, em relação às vezes a gente não consegue fazer tudo o que a gente quer fazer. Nós somos seres humanos. Nós não somos perfeitos. Então vai ter dias que a sua alimentação ela não vai ser 100% perfeita. Ela não vai ter tudo aquilo que é o proposto de ter. Mas o importante é que quando a gente está nessa mudança de estilo de vida, nessa mudança de hábitos, esse quesito ele não é o mais importante. O mais importante não é você fazer sempre tudo perfeito. O mais importante é você entender que você é ser humano, que você tem necessidades e essas necessidades elas não são basicamente, prioritariamente, né, emagrecer. Existem outros quesitos aí que a gente tem que levar em conta da nossa vida, né, da nossa forma de lidar com a nossa alimentação. Então fica aqui essa reflexão para você. Passe a cuidar do seu corpo, a cuidar da sua alimentação, não em prol do emagrecimento, não em prol de querer perder peso. Quantos quilos eu vou perder fazendo isso daí que você está falando, Mari? Quantas pessoas já perdeu peso falando que você está fazendo o que você está falando, né? Se desconecte um pouco dessas coisas e conecte mais consigo mesmo, com as suas próprias necessidades. Entenda as suas limitações. Se você come por ansiedade, passe a entender mais quais são os motivos que te causam ansiedade. O que te leva à ansiedade? Será que a sua rotina ela não está, né, muito conturbada? Será que você não está engolindo muitas coisas que você queria falar, queria expor e você não consegue falar? Será que você não está guardando muito rancor, muita mágoa? Isso está se transformando em ansiedade? E a forma como você lida com a alimentação é para aliviar essa dor que você está sentindo. Então, passe a se entender mais nesse processo do emagrecimento. Busque a ter um autoconhecimento primeiro, a entender as suas necessidades, tanto fisiológicas quanto emocionais. Eu falei aqui da questão do apetite, da fome, é uma necessidade fisiológica e nós somos seres humanos também. Nós temos necessidades emocionais e a fome emocional pode estar muitas das vezes ligada a nossa forma de negligenciar o nosso emocional, de negligenciar as nossas necessidades emocionais, que muitas das vezes a alimentação acaba sendo um escape, né, para a nossa ansiedade, um escape dos nossos problemas do dia a dia. Então passe a se entender mais nesse processo da alimentação. Busque entender mais a fome emocional e a fome fisiológica. Qual fome eu estou tendo nesse momento? É a emocional? É a fisiológica? Peraí, é a emocional, eu acabei de comer. Então, por que eu estou sentindo essa necessidade? O meu dia está muito corrido, eu não estou dando total atenção para mim. Eu tive um problema assim no meu trabalho. E aí eu chego em casa, eu quero descontar na comida. Peraí, tem uma outra forma de eu lidar melhor com essa minha ansiedade, com esse meu problema emocional aqui? Será que a comida vai realmente aliviar isso? Busque ser mais consciente do que está acontecendo na sua vida. E o que está te impulsionando a comer sem controle. Tá bom, gente? E eu vou encerrando por aqui. Beijo e até a próxima live aí. Tchau, tchau.